Os espíritos dizem que eu não preciso tomar antidepressivo, mas não me sinto segura para parar. Sinto que posso surtar se houver o desmame. Os espíritos dizem que o que eu sinto é tudo mediúnico, mas não quero parar. O que fazer para me sentir seguro? Estou procurando ela. Eu penso que nós precisamos contextualizar. Nós vivemos um momento em que o Espiritismo tem o condão de fazer uma reintegração de culturas. A psiquiatria, ela, como parte da medicina, ela desconectou o espírito do corpo. A medicina, em razão das ciências terem se desconectado da filosofia e esta das tradições espirituais, e ficado como ciências biológicas, humanas e físicas, e essa fragmentação deu à medicina esse viés de ver o corpo numa perspectiva mecânica, newtoniana, cartesiana, muito embora ele falasse das causas últimas como Deus foi ficando de lado e acabou, que ficou sem Deus mesmo. Então ficou uma visão estritamente organicista, materialista, mecanicista, e a psiquiatria naturalmente se beneficiou desse olhar, e tanto mais se afirmou nessa perspectiva com o advento com o avanço da endocrinologia, da farmacologia. Então, uma máquina a gente resolve com química. E a química é a estrutura que vai resolver o processo da doença mental, que é uma doença do cérebro. E a psiquiatria, nesse olhar, desconsiderou a alma. Aliás, a alma na psiquiatria, tradicionalmente, era um epifenômeno do cérebro. Ela não existia por si mesma. Ela era uma consequência do cérebro. Pensar, ter emoções, amar, tudo isso era um processo que derivava da conjunção cerebral. Então, esse olhar químico, ele permeia a psiquiatria ao longo de toda a sua história, uma psiquiatria materialista, negando o Criador, negando o Espírito, negando a subjetividade e priorizando de uma forma arrogante, prepotente e reducionista o aspecto de natureza física. Por outro lado, as correntes religiosas fizeram o caminho oposto, valorizaram o espírito em detrimento do corpo. E aí fica uma visão também reducionista de se catalogar ao espírito todas as condições inerentes ao próprio ser, com a completa desconsideração do corpo. E aí Allan Kardec tem essa capacidade de juntar isso, naturalmente, com o aporte dos espíritos. Ou os espíritos com o aporte de Kardec, porque é tão difícil separar Kardec dos espíritos codificadores, que são da mesma pleiade, são da mesma categoria, sendo que um está encarnado. Então Kardec fala da influência do corpo no espírito. E fala no Livro dos Espíritos, fala na Gênesis, fala no Céu e Inferno, mostrando o quanto o corpo, ele interfere no espírito, e o espírito precisa fazer valer o seu livre-arbítrio sob essa interferência. Então tem uma química que funciona em relação ao nosso livre-arbítrio. Por exemplo, ainda há pouco, na fala do Simão, eu quero aqui até pedir desculpa ao Simão, eu me levantei porque eu achei que ia terminar meio-dia, e eu estou com problema na garganta, e eu estou fazendo aqui uma hidratação por causa da garganta. E a bexiga não aguentava até 12h30. E eu estava sentindo desconforto. É um corpo influenciando no meu psiquismo. Eu não teria a leveza para poder responder essa pergunta com uma bexiga estourando. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? As mulheres me compreendem na tensão pré-menstrual ou pré-menstrual, porque a mudança dos hormônios interfere na dinâmica do espírito. É um processo interativo. Então eu quero dizer isso claramente, para que não reste nenhuma dúvida, de que o espiritismo não é contra a ciência, não é contra a psiquiatria, não nega o corpo. Há um processo descendente de doença que vem do espírito para o corpo, mas o corpo interfere no espírito.
Faça aí um acidente vascular cerebral e veja se não interfere. Receba aí um vírus e faça um processo de uma encefalite e veja se o seu comportamento não vai alterar. Vai alterar nesse vírus, sim. Tome aí um psicoativo e veja se você não muda o seu comportamento. Muda. É uma química que vem de fora, interfere no cérebro e a tua razão fica comprometida, o teu livre-arbítrio sofre influência. Então o Espiritismo é uma doutrina de lucidez. E nós precisamos colocar isso, as coisas nos devidos lugares. Acho que há uma arrogância do centro espírita que mal compreende o Espiritismo, dizendo para as pessoas suspenderem os remédios por conta de uma orientação espiritual. E há uma arrogância do psiquiatra quando diz que o Espiritismo não tem nada a ver com isso, que isso é só da esfera da psiquiatria. Quando nós estamos falando de interfaces, nós estamos falando de processos integrativos, nós estamos falando em aliança da ciência e da religião, como o nosso Pedro ainda agora há pouco fez menção. Nós estamos falando em dar as mãos, não é quem tem mais força, que eu vou fazer uma cana de braço. Uma coisa é esse gesto aqui, né, para ver quem é que tem mais força, e outra coisa é isso aqui. Eu dou a mão para você e nós vamos caminhar juntos. Então, há uma ética no centro espírita que nós não podemos intervir na medicação de alguém que está fazendo tratamento e não podemos proclamar a necessidade de suspender o remédio, porque é mediunidade, porque é isso, porque é aquilo. A despeito de ser, pode ser tudo isso que o Espírito disse. Mas não é ético fazer um encaminhamento de suspensão de medicação, qualquer que seja ela, hormonal, psiquiátrica, qualquer que seja um antiácido. Eu, como médico, atendendo as pessoas no atendimento fraterno, nunca usurpei dessa posição, dizendo, olha, esse remédio está mal indicado, olha, isso aqui já passou. Eu sempre dizia, vá e volte com o profissional que está lhe acompanhando. Porque talvez, ele precise ajustar o seu remédio. Às vezes o remédio estava excessivo. Ia com o profissional fazia os ajustes. Essa é uma relação adequada. Como o psiquiatra manda as pessoas para o centro espírita. Os psiquiatras hoje que compreendem a dimensão espiritual mandam, porque entende que tem um interveniente obsessivo junto com a doença psiquiátrica, num processo de comorbidade. Às vezes entende que tem um fenômeno mediúnico em eclosão e a pessoa está desalinhada. Precisa, às vezes, de um apoio medicamentoso, mas o caminho dela vai ser um caminho pelo desenvolvimento da mediunidade adequadamente. Então, eu acho que esse olhar, ele nos faz, portanto, ter um comportamento que eu acho que está precisando do movimento espírita, é respeito. Porque senão a gente vai para a mágica. Aí tira o remédio dessa pessoa, ela faz uma síndrome de abstinência, e aí nega tudo que o Espírito disse. E o Espírito pode ter razão. Mas a forma como está encaminhada está inadequada. Eu não posso fazer uma supressão. Um remédio que tem ação do sistema nervoso central, notadamente, ele precisa de um desmame, é um processo feito seletivamente, adequadamente. E o profissional fará, o psiquiatra fará isso. Dentro do tempo certo, sem prejuízo da mediunidade, se a pessoa tiver. Sem prejuízo do tratamento de desobsessão, que seja o caso. Então, há uma química cerebral que às vezes é alterada e a pessoa precisa do medicamento. Às vezes você perde um ente querido, não está conseguindo resolver, então na tristeza, então na depressão. Precisa do apoio medicamentoso. Houve uma alteração metabólica no cérebro. Você precisa de um apoio externo medicamentoso por um tempo. E o psiquiatra vai e apoia a pessoa. Mas, poxa, você perdeu um ente querido, está tomando antidepressivo? Só tome e passe. Isso é uma colocação abusiva. Cada pessoa é uma pessoa. Tem uma pessoa que consegue fazer o luto triste e supera. Tem outras que não conseguem, deprimem. Tem uma história anterior que fala dessa predisposição. Tem uma predisposição física. Tem as encarnações anteriores de uma pessoa que não soube lidar muito bem com a perda. Ela deprime. E ela precisa do psiquiatra. Porque o psiquiatra é a medicina, é a mão de Deus. Vindo pelo outro lado, dando um apoio. Então nós precisamos trabalhar a conjunção aditiva e abandonarmos um pouco essa abordagem do ou. Não, ou é assim ou é assim. Vamos analisar a possibilidade de juntar as coisas e depois elas vão se definindo e ficam como são. Porque há situações, amigos, que eu mesmo não sei se é obsessão, se é doença psiquiátrica, se é um fenômeno mediúnico que está desabrochando. Eu, mesmo sendo espírita de berço, estudando medicina, estudando
os transtornos mentais e a obsessão, eu não sei. Então a gente tem que ter humildade de esperar, fazer um link com o profissional. Se o profissional tiver esse conhecimento, melhor ainda. E você vai, e as coisas vão se desenhando, vão evoluindo, e a casa espírita deixa a arrogância, o médico deixa a arrogância, e nós, no período do respeito, numa atitude de humildade, nós vamos encontrando o melhor caminho para a pessoa a quem nós devemos servir. O Espiritismo, portanto, ele resgata essa história de unidade da nossa saúde mental. A nossa saúde mental, ela é feita de corpo, mas ela é feita de subjetividade, de psiquismo. Às vezes o corpo está destrambelhado. Eu vi a minha esposa fez uma virose, e ela ficou completamente abestalhada. Eu não reconheci a minha esposa, porque tudo que era ela mesma, ela ficou exagerada. Tudo. E ela começou a ter uma passada deambulando como se fosse uma marcha ébria. E eu digo, morreu. Afetou o cerebelo também. Ela fez uma encefalite global e ficou 2 meses nesse quadro, acompanhada por neurologista, o psiquiatra, por mim, que era o marido, e o espírita, e nós ficamos fazendo um atendimento integral. E esse atendimento foi sendo feito, ela não precisou da medicação psiquiátrica, o neurologista conhecia o espiritismo, nós ficamos fazendo o acompanhamento, e ela recebeu atendimentos de massagem, fluidoterapia, homeopatia, que a gente estava administrando para ela, e ela foi e evoluiu. Mas eu vi a minha esposa que ela era exagerada. Tudo que ela estava para mais. O que era bom e o que era ruim. Se fosse só o que era para bom, tudo bem, né? Mas o que era ruim também veio junto. E aí eu vi ela querendo comprar o shopping. Eu digo, não, minha filha, peraí, não é ela ter... Eu digo, não, essa parte não, só aquela outra, porque ela ficou mais afável. Ela sabe assim, você me ama. É um jeito assim, que ela é carinhosa, mas ela ficou dócil demais. Eu gostei, mas a parte do shopping eu não gostei. E aí, vejam, eu estou dando esse exemplo para mostrar, a gente vive essa experiência angustiante. Eu estava perto de um congresso mundial, internacional, não pude viajar em função desse fenômeno. Eu não sabia o que era. E eu não sabia como fazer, como encaminhar. Então, amigos, o Centro Espírita está precisando de uma dose de bom senso, como diz a nossa amiga Juscel. Bom senso, caldo de galinha e sal não faz mal a ninguém. Faz, o caldo de galinha e o sal, por hipertenso, faz. Mas bom senso não faz mal. A gente precisa ter bom senso para saber a medida certa e poder fazer a aliança da ciência com a religião, num profundo respeito aos profissionais das diversas áreas, sem abrir mão da nossa contribuição, e os profissionais das áreas passam a respeitar o Espiritismo e o movimento espírita que deve refletir o Espiritismo. Pelo gabarito, pela elegância, pela ética, pelo respeito. E nós fazemos uma relação de transdisciplinaridade, atendendo a pessoa, resgatando esse olhar do ser humano, que é um ser total, e que tem todas essas multidimensões, e que se às vezes uma delas deixada de ser vista, causa prejuízo para o paciente. Então eu sugiro a você que volte ao seu psiquiatra, mesmo considerando a probabilidade de você ser médium. Porque efetivamente, isso que o Espírito disse, pode ser. Quantos médiuns, num processo do seu tratamento, da sua evolução do estudo espiritual, às vezes do atendimento espiritual, e depois do estudo do espiritismo, e depois o exercício e desenvolvimento da mediunidade, eles erradicam muitas doenças que estão na esfera das emoções, ou muitas ameaças de transtornos mentais que se esfumaçam, e através de um desenvolvimento da mediunidade. Mas não exclua o inverso, e não coloque isso como uma verdade, salvo depois do encaminhamento adequado, sendo feito competentemente pelas áreas que estão em jogo.